Boa tarde, sou Silzia Socorro, estou nesse curso de matemática e hoje eu venho falar sobre a cultura surda. A cultura surda pelo viés da multiculturalidade, né? Havendo um jeito próprio dos surdos mediarem seus valores, há os artefatos culturais. Na pesquisa que eu fiz, né, eu vi 9 artefatos culturais. Outras pesquisas trataram de 8. E a que eu vou tratar hoje, né, com vocês, né, que eu vou comentar, fazer um leve comentário, é sobre o artefato experiência visual. Vou fazer um leve comentário sobre isso. Esse vem sempre como o primeiro artefato visual, o primeiro artefato da cultura, certo? Primeiro artefato citado da multiculturalidade, da cultura surda, vem sempre esse citado como a experiência visual. O que vem a ser esse artefato? O que vem a tratar sobre a experiência visual? O artefato da experiência visual, ele revela a capacidade da percepção do surdo por meio da visão, que influencia na maneira de ser, de se expressar e de conhecer o mundo. Uma vez que as percepções visuais do surdo, elas sobre o mundo provocam essas reflexões acerca de sua subjetividade. Então, até mesmo, né, ao nascer, na convivência, né, com a família, ele vai descobrindo através da visão, né? O indivíduo vai se descobrindo através da visão, né? O artefato visual, visual surdo, ele abrange essas expressões faciais e corporais. No caso da língua de sinais, as expressões facial e corporal. Com a ausência da adição, e do som, né? Os surdos, eles percebem o mundo através dos seus olhos. Às vezes eles têm uma perda total do som, né? Às vezes é só parcial, né? Então depende de cada um, né? Então às vezes o surdo ele depende de cada um. Uns eles não conseguem ouvir nada, né? Às vezes é uma perda total, outros eles ouvem, né, parcialmente, né? Então cada um tem sua particularidade, né? E eles percebem o mundo através de seus olhos. E tudo ocorre ao redor deles, né? Até o latido de um cachorro, os objetos que caem, a fumaça que surge. Então eles vão percebendo, né, todos esses movimentos ao redor deles, né? Eles vão descobrindo, né, todos esses movimentos. É por isso que vem esse artefato, ele é sempre citado em primeiro lugar, né, a experiência visual, né? Essa cultura surda, né, o que vem a ser, quando a gente fala cultura surda, a gente pensa logo, né, na cultura, né? Então a gente tem N conceitos para a cultura, né? O que vem a ser a cultura, o modo, né? Os costumes, o modo de viver, né? A forma de se vestir, os tipos de povos, os tipos de grupo. E isso são as características, né? Que a gente diz, né? Sobre a cultura, né? São a forma de como viver e como estar inserido no mundo, né? De como interpretar e perceber as coisas, né? E o surdo percebe e vive diferente do ouvinte, né? Aí é que tá, por isso que a gente diz que há uma cultura surda, né? Porque o surdo, ele percebe e vive diferentemente do ouvinte, né? Tem dois conjuntos de discurso que não dá para separar, né? Sobre a língua e a experiência visual. Porque nesse contexto, a língua de sinais, ela também é visual, né? E é visual e espacial, né? Embora ela também é um artefato, né, linguístico, mas ela também é visual, né? Por exemplo, a gente pode até citar assim, vários exemplos
que a gente pode citar que é apenas visual, né? Que assim a gente pode citar no decorrer da vida de uma criança, mesmo uma criança surda, né? A gente sabe que uma criança, quando ela vai para a escola, ela consegue definir a hora do intervalo, né? Mesmo sem ouvir o som, né? Quando toca o sinal, né? Ela não ouve, mas ela consegue perceber pelo jeito que as crianças se levantam, então que as crianças começam a se preparar, colocar o lanche para fora, tirar alguma coisa para fora, né? Então a criança ela começa a perceber que ali é a hora do lanche, né? Ou então que ali é a hora da saída, né? Que as crianças começam a arrumar a bolsa, não só pelo movimento, né? Pelo movimento que ela vê das crianças, ela começa a perceber. Então ali é só pelo movimento, né? É só pelas expressões que as outras crianças expressam, né? Nem pelo som, né? Nem pelo barulho, né? Do sinal, porque ela nem ouve, né? Mas é só pelo movimento, né? Das pessoas, né? Ou até mesmo uma coisa que ocorre de urgência, né? Alguém corre com medo de alguma coisa e ela, pela expressão de todo mundo correr com medo, ela corre sem saber o que está acontecendo, né? Mas ela corre. Então, assim, ela vai vivendo e vivenciando, né? Se inserindo na sociedade dessa maneira, né? Vivendo pelo que ela vê, né? Visualmente, pelas expressões, pela maneira que as pessoas se comportam, e ela vai, né, vivendo também, né, pelo o modo que ela vê e pelo que ela vê as pessoas expressando, né? E ela vai fazendo também, né? E isso daí é justamente essas experiências, né? Visuais, né? Que os surdos vão vivenciando, né? Vão fazendo também as suas próprias vivências, né? Culturais, né? O sujeito surdo, eles percebem o mundo através de suas experiências visuais. E essas percepções, elas caracterizam o sujeito e essas experiências são suas aprendizagens, né? São suas aprendizagens, né? Uma pessoa que nasce surdo, ela não sabe que ela é surda, né? E na vivência que ela vai percebendo, né? Pelos movimentos da boca, pelos movimentos dos outros, ela vai percebendo a diferença, né? E se diferenciando, né? E formando sua própria identidade, né? E ela vai se diferenciando do outro e vendo que é diferente, né? Um do outro, né? Mesmo ela possuindo a gente vê bem, né, que uma característica assim bem focal, né, do surdo, né, é essa ausência de audição e do som, né, e perceber o mundo por meio dos seus olhos, né, é algo, né, bem de início, né, que acontece, né, no indivíduo, né, essa percepção ocorre mediante essas expressões, né, faciais, corporais, comportamentais, né, e os objetos, animais, né, e essas circunstâncias, tudo acontece, né, no dia a dia, e eles vão vivenciando, né, e, e formando a sua própria identidade, né, através dessas expressões, né? E se diferenciando, né? E quando chegou, né, a língua, né, veio, né, para melhorar ainda mais essa comunicação, né? Essa comunicação deles, né? E é isso que também eu foquei aqui, né? Não dá para falar da experiência, né, visual, sem falar também da língua, né? Porque a língua também é visual, né? Então, assim, por exemplo, eu estou me comunicando aqui com a língua e uma pessoa passa na frente, ele corta a minha comunicação, né? Então, porque a minha experiência visual é muito importante também, né? Porque corta a minha comunicação, né? É falta de educação até, né? Porque corta a comunicação do surdo, né? Se alguém passa na minha frente. Uma coisa muito interessante também, né? É que para nós, né, ouvintes, todo mundo falar de uma vez, né? Atrapalha um ou outro, né? E para o surdo não, né? Porque isso não atrapalha, né? Todo mundo pode se comunicar de uma vez só, né? Que isso não atrapalha, né? Eu achei muito interessante também, né, nessa pesquisa, né, quando eu ouvi isso, né,
falar isso, né? Que isso não atrapalha para eles, né? Todo mundo pode se comunicar, todo mundo de uma vez, que isso não atrapalha, né? O que atrapalha é alguém passar na frente, né? E eles estão se comunicando e alguém passar na sua frente, ou então alguém não se comunicar de frente, né? Tem que se comunicar de frente porque é a minha expressão, o que eu tô vendo, né? Isso que vai me ajudar, né? Então, se eu não me comunicar de frente, isso não vai ajudar, né? Nada para o surdo, né? É isso. Muito obrigada.